Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas, dando continuidade à nossa disciplina. Agora nós vamos falar sobre herança relacionada ao sexo. Então essa é uma aula muito interessante porque tem uma parte teórica muito chave para a gente compreender alguns fenômenos, inclusive algumas doenças que são relacionadas à má distribuição cromossômica dos genes sexuais. Então vamos lá. Os cromossomos dos seres vivos são divididos em autossômicos e sexuais, né? E os sexuais são os responsáveis pela determinação do sexo, obviamente, os demais são os autossômicos. E aí, nós temos alguns sistemas. O sistema XY, a fêmea possui par de cromossomos homólogos XX e o macho um cromossomo igual ao da fêmea e outro diferente, o Y, né? É o que acontece, por exemplo, com nós seres humanos e acontece com muitos seres vivos. Mas a gente não tem só esse sistema. A gente tem também o sistema X0. No sistema X0, comum em insetos, os machos têm apenas o cromossomo X e as fêmeas dois cromossomos X. Então o macho é X0 e a fêmea XX. Isso é importante de conhecer, viu? Então você já tem o conhecimento então que não tem o cromossomo Y em alguns tipos de sistema, o sistema XO, por exemplo, de reprodução dos insetos. No caso da espécie humana, na espécie humana nós temos 46 cromossomos, 23 são de origem materna e 23 de origem paterna, né? A determinação do sexo envolve apenas o par sexual, que são os cromossomos alossomos, e os demais são os autossomos. Então, os alossomos ou sexuais, determinação do sexo envolve apenas eles. E é nessa parte da disciplina, né, é a eles que nós vamos dar maior atenção. Então, aqui os cromossomos autossômicos ou sexuais, aqui o XY circulado, né? Aqui um cariótipo ou cariotipo humano feminino normal, o XX aqui. Aqui um cariótipo masculino anormal, né? Aqui tem o XY do homem, mas aqui ó, tem mais um 21 aqui, né? Por isso que esse aqui é anormal. Né? Depois nós vamos ver o que é esse a mais no 21. Então, o sexo feminino ele é homogamético. A mulher tem 44 AA mais XX. O óvulo tem 22 AA mais o X. O sexo masculino, o homem tem 44 AA mais XY e o espermatozoide tem 22 AA mais X ou 22 AA mais Y. É um dos dois. Então, isso é uma coisa que a gente sabe, então, que é bem óbvio. Então, a determinação do sexo vai dar sorte de qual espermatozoide conseguiu fecundar o óvulo. Se ele carrega o cromossomo X ou se ele carrega o cromossomo Y. Então, essas ideias, essas lendas que tem sobre várias coisas para chamar um determinado sexo, para ter filho homem, ter filho mulher, isso nada disso existe. A grande questão é a sorte de ou o espermatozoide que tem o X ou o espermatozoide que tem o Y fecundar primeiro o óvulo. É uma questão meramente do acaso. O resto disso não existe. Tá? Isso é muito importante de ficar claro para cada um que está nos assistindo. Então, a determinação do sexo na espécie humana, né? Aqui nós temos aqui o sexo feminino, aqui o masculino. Então, vamos lá, a meiose, são 2X, né? E esses X vão para algum lugar. Aqui no cromossomo masculino tem a meiose, tem um espermatozoide, um vai ter o X, o outro vai ter o Y. Se o X fecundar, o filho terá XX, será mulher. Se o Y que fecundar, será XY, o descendente será do sexo masculino. Certo? Então, aqui, ó, a gente precisa diferenciar o caráter autossômico do caráter relacionado ao sexo. Aqui nós estamos trabalhando com relacionado ao sexo.
Os autossômicos nós já trabalhamos em outras áreas quando a gente viu as outras questões genéticas que a gente já estudou. Então, a herança autossômica, né, que não tem a ver com o sexo, né, pode ser dominante, né, ou pode ser recessivo. Nós já vimos isso aqui em vários problemas, inclusive quando a gente falou das leis de Mendel. Agora, relacionada ao sexo, pode ser restrita ao sexo ou ligada ao sexo. E ligada ao sexo pode ser dominante e recessivo. Nós vamos ver essas diferenças aqui. Isso aqui para nós é muito importante, que é entender a herança relacionada ao sexo, restrita ao sexo ou a ligada ao sexo. Nós vamos ver a diferença de cada uma delas. Aqui, um heredograma clássico, né? Uma herança autossômica recessiva, né? E aí passou, aí tem o cruzamento, e é recessivo, e aqui, por um acaso, muita gente aqui possui aqui nos filhos, né? Um heredograma clássico. Aqui um heredograma clássico com herança recessiva ligada ao sexo, ao contrário desse aqui, que é uma herança autossômica, então tanto faz o sexo. Aqui é recessiva ligada ao sexo, então veja que aqui o indivíduo masculino é que possui, e depois outros possuem ao longo dos cruzamentos, né? E aqui é a homologia completa, que aqui a gente tem que ter atenção. Aqui 2x, a divisão do cromossomo. Então aqui um XY. Se aqui é a parte homóloga, aqui é a parte não homóloga. Se for nessa parte aqui, do Y, a herança é restrita ao sexo. Se for nessa parte aqui do X, não homóloga, se for nessa parte aqui do X, a herança é ligada ao sexo. Então no Y restrita, no X ligada. E agora nós vamos ver as diferenças. O que é a herança ligada ao sexo? Ela ocorre quando os genes envolvidos, então, eles estão no cromossomo X na porção não homóloga. Como a mulher tem 2 cromossomos X, ela pode portar genes ligados ao sexo em dose dupla, porque ela tem 2X, é evidente. O homem, como só tem um X, pode apresentar apenas um gene ligado ao sexo, que é a dose simples. Então a mulher, portanto, ela pode ser homozigota ou heterozigota em relação a essa herança ligada a essa porção não homóloga do X. Por isso é ligada ao sexo. Enquanto o homem é considerado hemizigoto. Certo? E aqui nós vamos ver alguns exemplos. Então aqui, um caso de herança ligada ao sexo. O daltonismo é um exemplo de herança ligada ao sexo na espécie humana. Dificuldade de distinguir algumas coisas. Quase sempre isso acontece com homens. O daltonismo é determinado por um gene recessivo ligado ao sexo, que é o XDzinho. O gene alelo dominante que condiciona a visão normal é o XDzão. E aí, é até bom aqui, ó, se ninguém estiver enxergando aqui, ó, 74, aqui o 15, né? Aqui pode errar enxergando o errado 21, a pessoa pode enxergar 21. E aí, pode ser que é um sinal que precisa procurar uma ajudinha médica. O daltonismo, então, que é essa condição hereditária, dificulta o indivíduo distinguir algumas cores. É determinado por um gene recessivo ligado ao cromossomo X, que nós acabamos de falar. E aí, como que acontece? No homem, se o genótipo for XDzão Y, é normal. No homem, se for XDzinho Y, é daltônico. Então veja que se tiver a presença na família do gene, do XDzinho, né? Se tiver um XDzinho, já é daltônico. Então aumenta a chance no homem. Na mulher é muito difícil. Por quê? Porque a mulher tem 2X. Então o XDzão é normal. O XDzão, XDzinho, também é normal. Então, para ser daltônica, tem que ser XDzinho, XDzinho, que é muito raro. Então, o daltonismo é quase sempre uma doença que está presente nos indivíduos masculinos. O daltonismo é quase que exclusivamente uma doença masculina, por ser muito raro indivíduos do sexo feminino que apresentam o daltonismo por esse motivo que nós estamos vendo. Durante o cruzamento dos X, tem que ser 2XDzinho. Ao contrário do homem, que um XDzinho basta, né? Então a gente consegue perceber isso. Outro exemplo,
Hemofilia, também quase que exclusivamente ligada ao homem. Muita gente, inclusive, fala como uma doença ligada ao sexo masculino. Não é, é praticamente, mas não é. É raro, mas pode ter mulher hemofílica. A hemofilia é a ausência de um dos fatores associados à coagulação sanguínea. Então, o sangue tem dificuldade, muita dificuldade de coagular. E é uma doença condicionada a um gene recessivo ligado ao sexo, que é o XH. O alelo dominante que condiciona a coagulação normal é o XH. E aí, o que vai acontecer? No homem, XH1Y, normal. No homem, XH1Y, hemofílico. Na mulher, XH1 normal, XH1 normal e XH1 hemofílico. Então é muito raro a hemofilia no sexo feminino por isso. Então, quando a gente pega essas doenças ligadas ao sexo na espécie humana, muitas delas se manifestam principalmente nos indivíduos masculinos. E, além disso, nós temos também as alterações cromossomais. Uma coisa que eu quero comentar rapidamente é o seguinte: nós não falamos aqui da herança restrita ao sexo. Por quê? Porque é restrita ao sexo, só o homem pode ter, porque é restrita ao Y. Certo? Por isso não demos atenção a ele. E aqui nós temos as alterações cromossomais. É uma outra forma também que pode gerar doenças e a gente tem que ter atenção. O que acontece nessas alterações cromossomais? É a não disjunção do cromossomo X durante a meiose. Chegou aqui, ó, aqui o normal, o X divide, né? Aí vem o X aqui esperando, né, para a fecundação, Xzinho, aqui outro Xzinho esperando na célula sexual. A não disjunção acontece 2X junto e não fica nada na outra célula. Então fica 2X em um indivíduo, né? Em uma célula sexual para ser fecundada e outra não tem nenhum. E pode gerar algumas doenças que nós vamos ver. Então, tomamos como ponto de partida a não disjunção do XX numa mulher. Então, aqui, ó, gameta XX, a não disjunção. Ficou um XX e o outro 0. Então, aqui, o que aconteceu? XX mais Y gera o XXY, que é uma doença chamada síndrome de Klinefelter. XX gera trissomia do triplo X. Outra doença, nós vamos ver os sintomas já já. O 0Y é não viável, Y0 não é viável. Agora, o X0 gera a síndrome de Turner. Então, veja que a não disjunção do X pode gerar 4 tipos de anomalia, sendo que uma delas não é viável, não ocorre e nem fecunda, né, nem nasce. Então, aqui nós temos os gametas, as possibilidades de fertilização e os genotipos e fenotipos, ou genótipos e fenótipos. Então, vamos ver cada um. Aqui, a síndrome de Turner. Na síndrome de Turner, o que é? A síndrome de Turner é o X0, ó, o X sozinho aqui. O que acontece? Baixa estatura, né? Como é X0, é uma mulher, né? Tem um X. Muitas dobras na pele, constrição da aorta, pouco desenvolvimento dos seios, deformidade no cotovelo, ovário subdesenvolvido, sem menstruação, pode ter manchas marrons no corpo, unhas pequenas, metacarpo curto, mamilos muito separados e um tórax largo. Então, essas aqui são as alteramentos cromossomais ligadas à síndrome de Turner, que é o X0, o X sozinho. Síndrome de Klinefelter é quando tem o XXY. Aí tem fraco crescimento da barba, ombros estreitos, ancas largas, braços e pernas compridos, testículos reduzidos, pelos púbicos femininos, desenvolvimento dos seios, tendência para crescer menos pelos, calvície frontal ausente. Então, essas aqui são algumas das manifestações clínicas da síndrome de Klinefelter, que é quando a gente tem o XXY. Além desses, né, a gente tem a síndrome de Down, que é a não disjunção de um cromossomo autossômico. Nesse caso aqui, ó, é no 21. É mais um tipo de doença que a gente tem. E por último, a gente vai falar dos gêmeos idênticos e fraternos, para a gente concluir. Os gêmeos idênticos é um único ovo fecundado, se divide em 2 células. O zigoto continua se dividindo e forma uma massa celular que se separa. Então, se separa ao acaso. Então, as massas celulares originam 2 indivíduos idênticos. São os gêmeos idênticos, univitelinos. Aqui, os 2 óvulos são fecundados. Por acaso, a mulher tinha 2 óvulos, então 2 espermatozoides fecundaram esses 2 óvulos, né? Pode acontecer também de 2 espermatozoides fecundarem ao mesmo tempo um óvulo, mas é mais raro.
e aí começa a se dividir. Os zigotos continuam se dividindo e formam duas massas de células independentes. Essas massas de células originam, então, dois gêmeos fraternos independentes. Certinho? Esses são os gêmeos fraternos ou gêmeos bivitelinos. É isso que a gente tinha para contribuir quando o tema é a herança relacionada ao sexo. Muito obrigado, até a próxima.